Boa noite, meus aterrorizados. Aqui é Angel Black com mais uma história de terror para vocês. Mas antes de começar o vídeo, peço para você que não é inscrito que se inscreva no canal. Deixa aquele like para nos fortalecer e compartilhe com os amigos. Agora, se você não gostar, compartilhe com os inimigos e se vingue deles. Também peço para vocês ativar as notificações do canal tocando o sininho. Assim você vai estar recebendo sempre que eu postar algum vídeo aqui. Também, antes de começar a nossa história, quero agradecer os grupos do Facebook que nos ajudam na divulgação do nosso trabalho, passando os nossos vídeos, o canal Noites Macabras, o canal Divulgação de Instagram e canal Youtubers, Vampiro, Lobisomens, Bruxas e Híbrido, também é um grupo que está sempre ali conosco. Também quero agradecer os canais parceiros, o canal Relatos Macabros, o canal Assombrados e Assustados e o canal Noites e Mistérios. Agora quero mandar beijo para meus inscritos que eu amo muito. Beijos para Alessandra Silva, Ronaldo Santos, Maria Antônia Oliveira, Adilza Almeida e Josiana Alves. Beijo no coração de vocês e de todos os inscritos que são o carro-chefe, que são o combustível do nosso canal. Também quero pedir para vocês visitar lá a página do canal no Facebook, a página Angel Black Contos de Terror. E também peço para você que tem aquele relato massa para estar me mandando, mandar para o meu e-mail, o e-mail luçonjavermelha@gmail.com. E agora, sem mais delongas, vamos ao relato. E o relato de hoje é A Desconfiança e o Lobisomem. Olá, me chamo Inete. Hoje já estou com quase 60 anos e moro em Curitiba, aqui mesmo no Paraná. Pensei muito antes de enviar esse relato, pois na época, quando contei para os meus pais, eles não acreditavam em mim. Então eu criei um muro ao redor desse segredo e nunca mais contei isso para ninguém. Mas no meu último aniversário, ganhei um celular do meu filho e ele baixou para mim o YouTube. Aí eu comecei a assistir a vários canais de relatos, histórias de lobisomens, coisas do além, e vi que as histórias eram parecidas com a que eu vivi. Aí então tomei coragem e resolvi mandar minha história para você, Angel, e espero que você conte no seu canal. Só lhe peço que preserve a minha identidade, me mantenha no anonimato. Isso aconteceu há mais ou menos uns 50 anos atrás, em uma fazenda cafeeira, lá pro sul, o sul daqui mesmo do Paraná. Eu tinha uns 8 ou 9 anos de idade na época. Me lembro que era temporada de colheita e naquele ano o café estava com uma ótima safra. Então, meu pai decidiu contratar mais algumas famílias para trabalhar na colheita e assim também ocupar algumas casas que estavam vazias na colônia. No meio dessas famílias veio uma família que eu particularmente nunca esquecerei, pois foi quando essa mesma família chegou que as coisas começaram a mudar na fazenda, trazendo grandes dores de cabeça para meu pai,
pois ele era o homem de confiança do patrão e tudo o que acontecia ali era responsabilidade dele, seja para o bem ou seja para o mal. Voltando a falar dessa família em particular, à primeira vista era uma família normal. Tinha um casal já de meia idade que depois descobri que eram avós das gêmeas, Marieta e Antonieta, que eram da minha idade e se tornariam minhas melhores amigas. Também tinha os pais delas e um tio muito quieto, que a gente quase nunca ouvia. Só quando ele ia para a roça mesmo, mas tirando o horário de trabalho, ele nunca saía de casa. Todos trabalhavam na plantação de café e naquela época era comum meninas da minha idade ficar cuidando da casa enquanto os pais trabalhavam nas lavouras. Sempre que eu terminava de fazer as minhas obrigações, eu ia brincar com as gêmeas. E assim, nossas tardes e finzinhos de tarde eram mesmo incríveis. Os dias foram se passando e eu cada dia me apegava mais a elas. Eu só não gostava muito do jeito estranho que o tio dela nos olhava quando passava perto da gente com aqueles olhos castanhos. Logo depois de um mês que aquele povo chegou, coisas estranhas começaram a acontecer. Durante as noites, começaram a ter ataque de algum animal ou alguns animais selvagens na colônia. Era galinha que aparecia morta, animais maiores também, como porcos e bezerros. Eles apareciam mortos e ainda brutalmente mutilados. Todos os moradores, inclusive meu pai, estavam ficando com medo e super preocupados, sem contar o prejuízo que eles estavam tendo. Meu pai juntou alguns homens e saíram à noite procurar o bicho que estava atacando os animais, mas não conseguiram encontrar nada, nem vestígio. E assim também foram nas outras 2 noites que se seguiram. Saíram, mas voltaram de mãos vazias. Logo deduziram que o tal bicho tinha ido embora, ou talvez algum fazendeiro ali das redondezas tivesse dado fim na criatura. Passaram-se vários dias e quando já ia fazer um mês que nada mais de ruim acontecia nas noites da colônia, os ataques voltaram a acontecer com os animais. E como no mês anterior, meu pai juntou alguns homens e saiu à captura do tal animal. Mas enquanto os homens foram caçar, na mata o bicho atacou foi a colônia. Me lembro como se fosse hoje. Os cachorros ficaram enlouquecidos e latiam sem parar. De repente, começamos a ouvir uivos e passadas pesadas correndo pela colônia e os cachorros correndo atrás. Logo, ouvimos que entre os latidos dos cachorros também tinha alguns cachorros que choramingavam e corriam. E logo ouvimos um estrondo na casa vizinha. Sim, a casa vizinha é a nossa. Ouvimos também urros aterrorizantes e um grito que ecoou na noite. Minha mãe pegou um rosário e já começou a rezar, pois era Jurema, uma jovem que tinha se casado há um pouquinho mais de 1 ano e estava grávida de uns 7 meses. Olhei pela fresta da janela e vi um bicho maior do que um homem que estava em pé em frente à casa de Jurema. Estava todo sujo de sangue.
O bicho era peludo, parecia um urso, só que tinha uma cabeça de cachorro. Tinha garras enormes e dentes pontudos e afiados, pelo que deu para ver. Da sua boca saía muita baba misturada com sangue. E eu afirmo com muita certeza o que vi, pois a lua cheia estava deixando a noite muito clara. Não tem como eu ter me enganado. Logo o bicho ficou nas 4 patas e veio na direção da minha casa. Meu sangue gelou quando vi seus olhos. Eram amarelos e brilhavam na noite. E quando virou na minha direção, fiquei paralisada quando ele deu umas fungadas nas frestas onde eu estava e se embrenhou na mata, indo em direção ao cafezal. Ouvimos tiros. Logo papai e os outros homens chegaram. Mamãe ainda estava rezando muito, com o rosário apertado na mão. Então eu fui falar logo com o papai, fui direto nele. E para ele e para a mamãe eu disse o que eu tinha visto. Tentei explicar para eles, mas meu pai me repreendeu e me respondeu meio áspero que não tinha tempo para as minhas fantasias, pois uma onça tinha dilacerado Jurema, a jovem esposa de Tobias, mas que eles já tinham pegado a fera e que a onça já estava morta. E que se eu não parasse de inventar histórias, ninguém nunca iria acreditar em mim e ele perderia toda a confiança que ele tinha depositado em mim sempre. Fui chorando para o meu quarto porque ele não acreditou em mim. Por causa daquilo, não consegui dormir nada aquela noite. O dia nem tinha amanhecido ainda, quando ouvi barulho de um caminhão. Olhei pela janela e vi que o mesmo parou na frente da casa das gêmeas. Logo vi que eles estavam colocando os móveis da casa no caminhão. Saí correndo, entrei em desespero, queria me despedir das minhas amigas. Aliás, queria saber por que eles iam embora. Afinal, elas eram as minhas melhores amigas. O que eu ia fazer sem elas? Quando eu estava chegando na casa delas, juro mesmo que vi o tio estranho delas pulando a cerca dos fundos, o quintal, para entrar na casa sem ser visto. E estava totalmente nu e todo sujo de barro. Bom, eu acho que era barro. Não esperei para ver e nem chamei minhas amigas para me despedir delas. Voltei correndo para casa com o coração parecendo que ia sair pela boca. Demorando mais ou menos 1h30, elas foram lá se despedir de mim. Fiquei com medo de voltar nesse assunto com os meus pais, por medo deles brigarem comigo e perder a confiança em mim como meu pai tinha me alertado antes. Mas nunca mais esqueci o ocorrido. Olha, Angel, eles podem até ter pego uma onça naquela noite, mas eu juro, eu sei o que eu vi. E o que eu vi era mesmo um lobisomem. E foi aquele bicho e não a onça que matou a jovem grávida chamada Jurema, que morava do ladinho da minha casa. Boa noite, Angel, e obrigado por contar a minha história. Meus aterrorizados, deixe nos comentários o que vocês acharam dessa história. Será que a Inete viu mesmo o lobisomem? Eu acredito nela. E vocês? Gente, desculpa se tiver algum barulho de fundo, é que tá tendo festa na casa do vizinho e eu não poderia deixar vocês sem vídeo. Eu fiz de tudo para tentar abafar, mas ficou meio difícil, tá? E boa noite, meus aterrorizados. E tenham bons sonhos. Mua!